Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Vamos estudar Mosias, dos capítulos de 18 ao 24. E o tema é Haveis feito convênio com ele. Estudaremos os seguintes tópicos. Quando sou batizado, faço um convênio com Deus. Deus ordena que seu povo seja coligado, organizado e unido. Deus me ajuda a carregar meus fardos. Posso confiar no Senhor. Convido você a assistir esse vídeo completo e fique aqui comigo até o final. Vale muito a pena essa aula. É uma aula breve, com bastante conteúdo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário. É muito importante você comentar para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. E agradeço a todos aqueles que participam semanalmente aqui através dos comentários. Bom, introduzindo estes capítulos. O relato de Alma e seu povo em Mosias, de 18 a 23 e 24, mostra o que significa entrar no rebanho de Deus. Quando o povo de Alma foi batizado, eles fizeram um convênio com Deus de servi-lo e guardar seus mandamentos. Embora esse tenha sido um compromisso pessoal com Deus, também tinha a ver com a maneira como tratavam uns aos outros. A jornada de volta ao Pai Celestial é individual e ninguém pode guardar nossos convênios por nós, mas isso não significa que estamos sozinhos. Precisamos uns dos outros. Como membros da Igreja de Cristo, fizemos convênio de servir a Deus, ajudando e servindo uns aos outros ao longo da jornada, carregando os fardos uns dos outros. O povo de Alma com certeza tinha fardos para carregar, assim como todos nós. Uma das maneiras pelas quais o Senhor nos ajuda a carregar nossos fardos com facilidade é por intermédio de uma comunidade de membros da igreja que prometeu chorar conosco e nos consolar, assim como prometemos fazer o mesmo por eles. Olha só que interessante esse assunto. Mosias, ele foi aquele sacerdote que acreditou nas palavras de Abinadi, ele seguiu o exemplo aí de Abinadi, se converteu, e nós vamos aprender aí sobre essa conversão aí de Alma, né, que aceitou aí esses ensinamentos de Abinadi. Então, a Alma foi um grande exemplo e a gente vai aprender sobre esse povo de Alma e os ensinamentos aqui contidos em Mosias. Então, o primeiro tópico é, quando sou batizado, faço um convênio com Deus. Então, nós temos aí a imagem do lado direito, um povo realizando aí convênios através do batismo. Mosias 18 diz: E ensinava a todos os que desejavam ouvir suas palavras, e instruía-os secretamente para que isso não chegasse ao conhecimento do rei. E muitos acreditaram em suas palavras. E quando ouviram estas palavras, bateram palmas de alegria e exclamaram: Esse é o desejo de nosso coração. Então, eles estavam ali tendo a oportunidade de ouvir as palavras do Evangelho. E vamos ver o que acontece no versículo 10 ao 13. Agora vos digo que, se for esse o desejo de vosso coração, ou seja, se você tem o desejo de ser batizado, vamos aprender aqui o que Deus nos promete. Ele fala assim: o que vos impede de ser batizados em nome do Senhor? Como um testemunho perante ele de que haveis feito convênio com ele e de servi-lo e guardar os seus mandamentos, para que ele possa derramar o seu espírito com mais abundância sobre vós? Então, ou seja, o que te impede de ser batizado para que você possa receber essas bênçãos? E havendo dito essas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre ele e ele disse: Elã, tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo, até que estejas morto quanto ao corpo mortal, e que o Espírito do Senhor se derrame sobre ti, e que te conceda a vida eterna, por meio da redenção de Cristo, a quem ele preparou desde a fundação do mundo. Então, olha só a promessa de Deus para todos aqueles que são batizados, que aceitam ser convertidos, que aceitam realizar convênios através das águas do batismo. Deus promete que o Espírito do Senhor se fará presente na nossa vida e nós temos a possibilidade de obter a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Então, assim como Abinadi, Alma, ele começou a pregar o evangelho ao povo.
E havendo Alma pronunciado essas palavras, ambos, Alma e Elã, foram sepultados na água e levantaram-se e saíram da água, regozijando-se, estando cheios do Espírito. Olha só, a bênção, né, que a gente aprende aqui daquele que sai da água cheios do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu quando Alma pregou o evangelho e o seu povo aceitou ser batizado. Por que que é importante nós sermos batizados numa igreja? Olha só esse tópico como ele é importante. Deus ordena que seu povo seja coligado, organizado e unido. A gente ouve muito na internet as pessoas falando de que nós não precisamos de igreja. É muito isso o que a gente ouve. As pessoas falam: não, não precisamos de igreja. Eu sou a igreja, porque o edifício é apenas um prédio. A igreja somos nós. Muitas pessoas falam isso. E é verdade, você é uma igreja e você, quando se reúne com mais pessoas, as pessoas formam aí uma união que é denominado igreja. Mas nós precisamos aprender que existe uma organização necessária, que é chamado igreja, para que possa organizar e preparar todas as coisas para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, se você é a igreja, o seu vizinho é a igreja, todo mundo é a igreja, se vocês não se organizarem, como é que você vai preparar todas as coisas para a segunda vinda de Jesus Cristo? Então, ou seja, nós somos igreja, mas é necessário que haja o quê? Uma organização, que nós sejamos um povo coligado, organizado e um povo unido para preparar a terra para que possa, para preparar o reino de Deus aqui na terra, para que possa receber e preparar todas as coisas para que Jesus Cristo venha em sua segunda vinda. Então, nós vemos aqui a imagem do lado direito, um centro, né, onde os membros da igreja, todos eles se reúnem, né, nesse centro de conferência, mostrando que estão coligado, organizado e unido. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa estar dessa forma, coligada, organizada e unida. Coligado de que maneira? Tanto aqui na terra, pregando o evangelho para os vivos, ensinando o evangelho para os vivos, como também a gente aprendeu em aulas anteriores do outro lado do véu, lá no mundo espiritual, quando o evangelho também é pregado aos mortos, assim como diz em Coríntios, que o evangelho é pregado aos mortos. Então, essa coligação ela tem que haver. Agora, como vai haver essa coligação? Como vai haver uma organização? Como você vai estar unido se você não pertencer a uma igreja? Não basta você acreditar, eu sou a igreja, eu não preciso de ir para nenhuma igreja, porque eu sou a igreja. Você pode ser a igreja, né? Assim como todos os membros são a igreja. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela precisa estar organizada, coligada e unida para obter os seus objetivos, para realizar o seu propósito. Então, ou seja, as ordenanças, elas são necessárias. Onde você vai realizar uma ordenança? Se você é a igreja, se você não precisa ir à igreja, onde você vai realizar uma ordenança? Lógico, você pode até ser batizado no mar, num rio, num lago, mas aonde você vai se reunir com o seu povo? Você precisa ter uma igreja organizada. E a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é a igreja organizada na face da terra, em preparação para que Jesus Cristo volte na sua segunda vinda. E foram chamados Igreja de Deus, ou seja, Igreja de Cristo, daquele tempo em diante. E aconteceu que todos os que eram batizados pelo poder e autoridade de Deus eram somados à sua igreja. Olha só, para você ser batizado, você precisa ser batizado por alguém que tenha poder e autoridade. Como que você vai falar, eu sou a igreja, eu não preciso de ir para nenhuma igreja? Primeiro que você precisa ser batizado. Você vai ser batizado por quem? Meu amigo vai me batizar? Você precisa ter alguém que faça esse batismo para você. Só que esse alguém que vai te batizar, ele precisa ter o quê? O sacerdócio. Ele precisa ter o sacerdócio de Deus. O que que é o sacerdócio? O sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus dado ao homem para que ele possa realizar ordenanças aqui na terra. Essas ordenanças, elas são necessárias para que a gente possa voltar à presença de Deus. Um exemplo de ordenança, o batismo. O batismo é uma ordenança. Só que para você realizar essa ordenança, ela precisa ser feita por um portador do sacerdócio, por alguém que possua poder e autoridade.
Então aí você já começa a ver a necessidade de você ir para uma igreja organizada para você ser batizado. Então não vamos entrar nessa conversa de que eu sou a igreja, eu não preciso de nenhuma capela. Aqui a gente já aprende que você precisa de ter o poder, ser batizado pelo poder e autoridade de quem tenha o sacerdócio. E aconteceu que Alma, tendo autoridade de Deus, olha só, Alma possuía autoridade de Deus, assim como outros homens aqui na terra possuem autoridade de Deus. Quando você possui autoridade de Deus, você pode realizar batismo, você pode batizar pessoas. Então, Alma, ele tinha essa autoridade de Deus e ele fez o quê? Ele ordenou sacerdotes. Sim, um sacerdote para cada 50 pessoas ordenou ele para pregar-lhes e ensinar-lhes sobre as coisas pertencentes ao reino de Deus. Veja só, ele, como portador do sacerdócio, ele pôde conferir o sacerdócio a outras pessoas para que eles multiplicassem a mensagem do evangelho. E foi assim que Alma fez. Ele conferiu o sacerdócio para outros ajudarem ele a realizar o trabalho. Por que que ele fez isso? Porque ele tinha o poder e a autoridade de Deus. E aí você precisa aprender sobre linha de autoridade. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando só sobre a linha de autoridade. Eu convido você a assistir esse vídeo para você aprender sobre a linha de autoridade do sacerdócio. Porque não é assim, vou batizando sem autoridade, você vai lá num lago, num rio, lá na sua casa, na piscina, você vai lá e batiza o seu filho. Não é assim que funciona. Você precisa ter esse poder, essa autoridade de Deus. Isso vem através de uma linha de autoridade do sacerdócio. Assista esse meu vídeo que está aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo aqui para que vocês possam assistir sobre isso. Mosias 18, 21. E mandou-lhes que não contendessem entre si, mas que olhassem para a frente com um único fito, tendo uma fé e um batismo, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor, uns para com os outros. Ou seja, além de você ser membro de uma igreja, além de você ser batizado, entrar pela porta do batismo, realizar os convênios com Deus, convênios de carregar os fardos uns dos outros, ser testemunha de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, nós precisamos ter o quê? Nossos corações entrelaçados em unidade e amor. De que maneira nós fazemos isso? Pregando o evangelho uns aos outros, ensinando uns aos outros, servindo uns aos outros, nos preocupando uns com os outros. Hoje nós estamos passando por uma dificuldade no Rio Grande do Sul, onde pessoas necessitadas estão ali precisando de ajuda, e nós vemos aí corações entrelaçados em unidade de amor, compartilhando as necessidades, compartilhando tudo aquilo que eles precisam, seja doações de água, seja de alimento, seja de roupa. Esse propósito, ele deve sempre existir na Igreja de Cristo, né? Estarmos entrelaçados entre o coração, com esses corações entrelaçados em unidade e amor. E isso nós estamos vendo acontecer hoje no Brasil, quando pessoas de todo o Brasil estão ajudando aí os nossos irmãos do Rio Grande do Sul naquilo que eles estão precisando. Então, essa unidade que é importante em qualquer igreja, né? A igreja ela precisa dessa unidade, desse amor, para que uns possam ajudar uns aos outros. Próximo tópico, Deus me ajuda a carregar meus fardos. Então, nós não estamos sozinhos, muitas vezes sentimos fardos e Deus vai nos ajudar a carregar esses fardos. Mosias 21, 15. E o Senhor mostrava-se vagaroso em ouvir-lhes as lamentações por causa de suas iniquidades. Olha só, por conta da iniquidade de um povo, o Senhor, ele era vagaroso em ouvir todas as lamentações, aquilo que eles estavam precisando. Então, se você tem um povo que é iníquo, se você tem um povo que não guarda os mandamentos, não quer saber de ir para a igreja, não quer saber de evangelho, de ler as escrituras, de fazer oração, um povo que não quer saber de nada do que é espiritual, o que acontece? Deus ele vai ser vagaroso em ouvir as suas orações. Então, se você quer que suas orações sejam respondidas, está aqui a resposta. Faça com que o Senhor fique feliz com o seu comportamento, com suas atitudes, com suas ações. Guarde os mandamentos, vá para a igreja, né? Não cometa pecado. Então, quanto mais obediente você é a Deus, e guarda seus mandamentos, mais rápido ele responde suas orações. Como esse povo era
vagaroso, na verdade, o Senhor era vagaroso em ouvir-lhes as lamentações por causa de suas iniquidades. Então, por conta dessa iniquidade do povo, o Senhor não respondia às suas orações com a rapidez que eles gostariam. Não obstante, o Senhor ouviu-lhes os lamentos e começou a abrandar o coração dos lamanitas, de modo que principiaram a aliviar-lhes a carga. Contudo, o Senhor não julgou oportuno livrá-los do cativeiro. Então, no momento certo, o Senhor vai ouvir as nossas orações, mas precisamos aprender essa lição. Precisamos ser obedientes para que o Senhor haja de modo rápido. E aconteceu que começaram aos poucos a prosperar na terra e começaram a cultivarem grãos em maior abundância e a criar rebanhos e manadas para não sofrerem fome. Então, ou seja, se você não quer sofrer, faça parte de uma igreja, faça parte de uma irmandade, faça parte desses membros que possuem seus corações entrelaçados. Essa irmandade vai fazer com que nós fortaleçamos uns aos outros. Como diz aqui, o Senhor vai aliviar os nossos fardos. E como que nós aliviamos os fardos uns dos outros? É ajudando e servindo uns aos outros. Então, aos poucos, quando você vai obedecendo e guardando os mandamentos de Deus, foi o que aconteceu com esse povo aqui, né? No começo eles praticavam iniquidade, e o Senhor era lento em responder às suas orações, mas aos poucos eles começaram a quê? A prosperar na terra e começaram a cultivar grãos em abundância, começaram a criar rebanhos, manadas, ou seja, eles começaram a receber as bênçãos de Deus para não sofrerem fome. Então, tá aqui uma dica aí para nós sermos abençoados. E aconteceu que o rei Lime e muitos de seu povo desejavam ser batizados, mas ninguém havia na terra que tivesse a autoridade de Deus. Olha só, aquilo que nós estávamos falando sobre a autoridade. Então, para você ser batizado, você precisa ser batizado por quem possua a autoridade de Deus. Olha só a importância de nós sermos batizados numa igreja por quem possui autoridade. Mas naquele momento, dizia aqui que eles tinham desejo de ser batizado, o povo do rei Lime, mas ninguém havia na terra que tivesse a autoridade de Deus. E Amon recusou-se a batizá-los, por considerar-se um servo indigno. Aí está a lição, porque não basta você ter a autoridade do sacerdócio, se você é indigno, você não deve realizar essa ordenança do batismo. Então, se você não está digno de realizar uma ordenança, você precisa se arrepender, se tornar uma pessoa digna e assim poder batizar alguém. Então, Amon ele recusou a batizar porque ele estava se considerando indigno. Aí fica a lição para cada um daqueles que possui a autoridade do sacerdócio, para que, se você não tiver digno, se você não estiver guardando os mandamentos de Deus, não adianta você ser um portador de sacerdócio, porque você não vai ter o poder para realizar aquela ordenança, porque o poder ele vem através do Espírito Santo. O poder ele vem através do Espírito Santo que vem com a nossa retidão. Posso confiar no Senhor. Esse é o último tópico que eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Não obstante, o Senhor julga conveniente castigar seu povo. Sim, ele prova sua paciência e sua fé. Então, muitas vezes, nossa fé, nossa paciência é provada. E o Senhor, ele, ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe. E muitas vezes nós precisamos ser provados. E aí nós precisamos demonstrar nossa fé e paciência. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia. E assim foi com este povo. Então, por maior que seja a aflição que você está passando na sua vida, por maior que seja o desafio, seja uma doença, seja a perda de um familiar, seja qual for o desafio, você precisa ter fé e paciência, acreditar que o Senhor vai te abençoar, porque quem nele confia será elevado no último dia. Pode confiar que o Senhor ouve as nossas orações. E então aconteceu que Amulom começou a exercer autoridade sobre Alma e seus irmãos e começou a persegui-lo.
e a fazer com que seus filhos perseguissem os filhos desse. Porque Amulom conhecia a alma e sabia que ele havia sido um dos sacerdotes do rei e que fora ele que acreditara nas palavras de Abinadi. Então, você lembra que eu falei na aula anterior, Abinadi ele começou a pregar o evangelho ao povo diante do rei Noé e ele permaneceu firme nas suas convicções, ensinou todas as pessoas, foi um instrumento nas mãos de Deus e chegou a ser queimado defendendo a verdade, né? E assim como ele, o rei Noé, nós aprendemos aqui em Mosias que também morreu queimado, assim como foi profetizado por Abinadi. E dentre aqueles sacerdotes do rei havia Alma, e a Alma, ele foi aquele um dos sacerdotes do rei que acreditou nas palavras de Abinadi e fora expulso da presença do rei. Estava, portanto, irado com ele, pois, embora sujeito ao rei Lamã, exercia autoridade sobre ele e impunha-lhes trabalhos e colocava capatazes sobre eles. E aconteceu que suas aflições eram tão grandes que começaram a clamar fervorosamente a Deus. Então a alma começou a sofrer perseguições e aí eles começaram a fazer oração e pedir ajuda a Deus. E aconteceu que a voz do Senhor lhes falou em suas aflições, dizendo: Levanta a cabeça e tem de bom ânimo, porque sei do convênio que fizeste comigo. Então o Senhor está falando: levanta a cabeça. Se você está passando por algum desafio, algum problema na sua vida, alguém te perseguindo, olha só essa escritura: levanta a cabeça e tem de bom ânimo. Foi isso que o Senhor falou. Porque sei do convênio que fizeste comigo. Então, quando nós somos batizados e fazemos convênios com Deus, Deus, ele está comprometido com nós, ele está comprometido em nos abençoar. Então, nós não podemos esquecer disso. Se um dia você fez um convênio no batismo, você precisa acreditar que Deus está com você. E farei um convênio com meu povo e libertá-lo-ei do cativeiro, e também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas enquanto estiverdes no cativeiro. E isto eu farei para que sejais minhas testemunhas no futuro, e para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito meu povo nas suas aflições. Então, muitas vezes nós passamos aflições na nossa vida para chegar lá na frente nós prestarmos um testemunho de que Deus nos livrou destas aflições, desses sofrimentos. Então, muitas vezes nós precisamos acreditar e confiar em Deus, saber que passamos por desafios, provações, aflições na nossa vida, mas se nós tivermos fé e paciência, principalmente nesses momentos, nós teremos a certeza de que Deus vai nos abençoar e Ele faz com que nós passamos por tudo isso para que lá na frente a gente possa testemunhar para as pessoas a respeito da nossa experiência. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E para finalizar, e aconteceu que as cargas impostas à alma e seus irmãos se tornaram leves, sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade. E submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Olha só, o Senhor fortaleceu para que eles pudessem carregar os fardos com facilidade, ou seja, quando você está comprometido com o Senhor, guardando os convênios, os mandamentos, o maior que seja o desafio, esse fardo que está nas suas costas, você vai passar por ele com facilidade e ter paciência na vontade do Senhor, porque não é da nossa maneira, é da maneira do Senhor. É confiar nele e saber que ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. E aconteceu que tão grande era a sua fé e paciência, que a voz do Senhor tornou a falar-lhes, dizendo: Tende bom ânimo, porque amanhã vos libertarei do cativeiro. Então, mais uma vez, tenha fé, tenha paciência, seja qual for o desafio que você está passando nesse momento, as coisas vão passar. Eu costumo dizer que a chuva vai passar, o céu vai abrir e o sol vai brilhar. Isso acontece. Muitas vezes nós estamos vivendo num período de chuva na nossa vida, que representa essas aflições, esses desafios, que é exatamente o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. É tanta chuva na cabeça que estão passando por enchentes e estão passando por aflições e desafios na vida dele. Mas você pode ter certeza, a chuva vai passar, o céu vai abrir e o sol vai brilhar. Isso significa o quê? Que as bênçãos de Deus virá.
pode ter certeza, seja qual for o desafio que você está passando, essa chuva vai passar. Vai passar, o céu vai abrir e o sol vai brilhar. As bênçãos virão. Tem de bom ânimo, não desanime, tenha fé e paciência que o Senhor vai nos abençoar. Essa é a aula dessa semana. Eu fico por aqui. Na semana que vem vamos estudar Mosias de 25 a 28 e eu convido você que tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe aqui seu testemunho nos comentários. Se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique aqui no link abaixo e continue aí assistindo os vídeos aqui do canal. Compartilhe essa mensagem e deixe seu comentário. Eu fico por aqui, até a semana que vem. Um forte abraço.